Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinol, o canal de notícias dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje vou trazer um artigo muito instigante que vai responder essa pergunta. Será que é possível tratar insônia com um óleo à base de THC, CBD e terpenos extraídos da planta cannabis sativa? Bem, o que é insônia, né? A insônia é uma dificuldade em pegar ou manter o sono. É uma condição que acomete até 30% da população mundial e no Brasil existem 73 milhões de pessoas, segundo a Associação Brasileira do Sono, nesta condição. Sobretudo são idosos. Então, além de trazer prejuízos à saúde física e mental, concentração, humor, também impacta na vida profissional e pessoal dessas pessoas. E os medicamentos sintéticos disponíveis, eles acarretam diversas reações adversas. Daí a busca por alternativas. Vamos ver se temos alternativas? Mas antes, por favor, não se esqueça de curtir o nosso canal para que ele possa chegar a mais pessoas insones e para que elas possam se beneficiar com os dados que nós vamos apresentar aqui. Bem, o título do artigo de hoje é: A cannabis medicinal melhora o sono em adultos com insônia, : um estudo clínico cruzado, randomizado, duplo cego e controlado por placebo. Trata-se de um artigo publicado no Journal of Sleep Research em 2022 e os autores são da Universidade de Melbourne e Adelaide, na Austrália. Bem, eles explicam que eles partiram. Por que eles tiveram a ideia de estudar isso? Porque eles viram que num estudo clínico anterior, envolvendo 41 pessoas, elas usaram vários compostos à base de THC, CBD e terpenos, que são fitocannabinoides e os terpenos obtidos da cannabis. E eles observaram que 3/4 desses voluntários relataram melhorias significativas no sono. Então, essa revisão motivou outros autores a publicarem outros estudos reforçando esses achados. Mas então, por que os autores resolveram escrever mais um artigo sobre isso? Porque aqui nós temos um diferencial. Eles avaliaram também o hormônio do sono, que nunca tinha sido testado ainda. Então, o objetivo deles foi realizar um estudo clínico cruzado, randomizado, duplo cego e controlado por placebo por 6 semanas, usando o óleo composto de THC, CBD, numa concentração de 10/15, e os terpenos da cannabis, em adultos com insônia. Né? Bom, o que são esses terpenos? Terpenos são aquelas substâncias que dão odor. Então, o óleo da lavanda, né? O óleo da laranja, do limão, esse odor que a gente sente são os terpenos. E eles também, a gente sabe que são responsáveis também para aplacar insônia, para melhorar o sono. E também estão presentes na planta, como a gente já viu várias vezes sobre isso. Bem, sobre todas essas particularidades desse tipo de ensaio clínico, eu já expliquei no episódio do TEPT, mas lá eu não tinha explicado o que é um estudo clínico cruzado. Então vou explicar aqui agora, e me amparando com o quadro ao lado para que vocês possam acompanhar. Então, cada sujeito no estudo cruzado, ele recebe mais de um tratamento e ele serve de controle, de comparação para ele mesmo. Isso diminui a chance de viés e também aumenta o poder estatístico. Então, nesse caso aqui, os voluntários receberam o óleo a ser testado, como eu já disse, e aqui eles são chamados de grupo ativo, num primeiro momento. Depois de um tempo, eles passam a receber o óleo inativo, que é o placebo, sem nenhum tipo de atividade, de ação farmacológica. E vice-versa, né? Então, eles serviram de comparação com eles mesmos nessas duas condições, tanto o placebo quanto o ativo. Bem, entre os métodos tem, obviamente, um estudo clínico, critérios de inclusão e exclusão. E dentro dos critérios de inclusão, nós temos pessoas entre 15 e 75 anos e pessoas que tenham feito um autorrelato na hora de preencher um questionário que se chama Índice de Gravidade de Insônia, que nós vamos chamar aqui de EASY,
score desses voluntários tinha que ser de 14 a mais, né? Então esse EASY ele vai de 0 a 28, então essa pessoa tinha que ter um autorrelato de 14 a mais para estar classificada como critério de inclusão nesse estudo. Tá? Então, 30 voluntários foram recrutados. Num primeiro momento, 15 usavam o óleo a ser testado e outros 15 usavam o óleo placebo por 2 semanas e depois de um tempo eles trocavam, né? As gotas elas eram aumentadas gradualmente desse óleo e as pessoas foram orientadas a não dirigir e a não usar nenhum outro tipo de sonífero ainda que natural. Então, conforme a gente pode ver pelo quadro, esse desenho experimental ele tem 2 fases. Então, na fase 1, que é o início do ensaio, as pessoas foram obtidas medidas objetivas e subjetivas delas antes do experimento, nessa semana 1. O que são essas medidas, né? Então, níveis de melatonina à noite, né, que os voluntários eram orientados a coletar, o preenchimento de questionário, como eu já expliquei, o questionário do índice de gravidade de insônia, avaliação dos padrões de sono usando um rastreador de atividade de sono de pulso, que é o Fitbit, durante todo o período experimental de 6 semanas. E também a qualidade de sono e qualidade de vida foram avaliados por uma série de questionários validados, administrados antes e depois de cada período de intervenção. Então, voltando aqui ao quadro, depois dessa uma semana, eles começaram a tomar os óleos, cada um o seu óleo, por 2 semanas. Ao final dela, as medidas foram obtidas novamente. Depois disso, eles permaneceram por 1 semana sem tomar nada. É o que a gente chama de lavagem, antes de trocar, antes de inverter. Novas medidas foram obtidas nesse período. Aí os grupos foram cruzados. Por mais 2 semanas eles usaram os novos óleos. E depois disso, que já é a fase 2, eles foram obtidas novas medidas. Então, a partir dessas medidas todas, foi que os autores puderam fazer as análises dos dados e observaram que as reações adversas obtidas, que é boca seca, diarreia, náusea, vertigem, não foram graves, né? E elas foram transitórias, duraram de 1 ou 2 dias, no máximo 2 dias, de forma não consecutiva, inclusive, né? Então, com isso, os autores concluem que essa substância, esse óleo, é muito bem tolerado. Quanto à melatonina, como eu já falei, o hormônio, né, que está relacionado ao sono, sabe-se que níveis mais altos de melatonina à meia-noite estão associados a um bom sono. Vemos na figura ao lado, então, que os níveis desse hormônio, eles aumentaram quando os voluntários tomaram a substância, o óleo a ser testado, né, o óleo ativo, que está em azul aqui no quadro, em relação a quando eles receberam, né, como placebo, o óleo placebo, que é o que está aqui ao lado em verde, né, na figura para vocês verem. Isso nas 2 primeiras semanas de ensaio, na fase 1. Ainda nessa outra figura, né, temos uma visão ainda maior. Então, olhando a linha 0, vocês olhem a linha 0, né, quando as colunas que estão azuis estão para cima dessa linha 0, mostra o quê? Que existe um aumento desse hormônio nos voluntários quando eles receberam o óleo ativo. Enquanto que as verdes, as colunas verdes, estão abaixo dessa linha, demonstrando o quê? Que foi quando os voluntários recebiam o placebo, o óleo inerte. Então, de modo geral, o que a gente observa é que houve um aumento estatisticamente relevante, significante, da quantidade de melatonina quando os pacientes usavam o óleo a ser testado. Quanto ao questionário EASY, nós sabemos que os valores maiores são desfavoráveis para a questão do sono e que até 14 é favorável, né? Até menos que 14 é favorável. Então, pela figura ao lado, ao combinar dados de ambas as fases, fase 1 e fase 2, nós observamos que de 79% a 89% dos participantes, dos voluntários, nos grupos ativos ou placebo, eles relataram insônia moderada ou grave,
clínica, né? Do ponto de vista clínico, segundo essa escala do EASI que eu falei. Na linha de base, o que é a linha de base? São a primeira e a terceira linhas do quadro ao lado, que referem-se ao quê? A base, ao início do tratamento. Antes de tomarem qualquer tipo de óleo, eles apresentavam, então, esses índices altos de insônia, né? Que está relacionado à cor azul, né? Tanto a cor clara quanto a cor escura indicam insônia, então, moderada ou grave. Enquanto que ao final do estudo, que são as linhas segunda e quarta, né, colunas que a gente tem aqui, que elas que referem-se ao final do estudo, demonstra que 65% apenas dos participantes não foram classificados com insônia clínica pela escala EASI. E esse dado é estatisticamente significativo, então demonstrando que houve uma redução dos valores dessa escala nos grupos ativos. Ainda no quadro ao lado, a gente observa que os sintomas de insônia eles melhoraram significativamente ao longo de 2 semanas já no grupo ativo, em comparação com o grupo placebo. Então nota-se maior redução na pontuação total do EASI, indicando favorecimento do sono em todos os parâmetros observados. Do ponto de vista estatístico, nós temos 4 principais pontos, que são os que estão em vermelho nesse quadro para vocês poderem observar. A satisfação do sono, a interferência do funcionamento no dia a dia, ou seja, foi beneficiada, né? Então a insônia não está mais atingindo o dia a dia da pessoa, os scores totais também avaliados e todos os parâmetros também da fase 2. Então, quanto menor esses números que a gente observa no quadro, melhor o sono, de modo bem rápido para passar essa mensagem para vocês poderem fazer análise, né? E finalmente, quanto aos parâmetros de mudança no padrão de sono ao longo do tempo, a gente observa que o sono total melhorou no grupo ativo com média de 30 minutos de sono a mais, né? Em comparação com a linha base, ou seja, foi o início do processo, do tratamento, antes de tomar o óleo, né? Enquanto que o tempo de sono foi de apenas 9 minutos a mais por noite no grupo que não recebeu o óleo em tratamento, no grupo que recebeu o óleo placebo. E isso após 2 semanas já de intervenção também. Observou-se que o sono leve melhorou significativamente, ou seja, eles passaram, nesse período do sono, tiveram um aumento de 21 minutos no grupo ativo por noite. E apesar da fase do sono REM, né, é uma das fases do sono relacionadas com sonho, né, enfim, não foi estatístico, né, o aumento dessa fase do sono, mas a gente observa pelo quadro que houve um aumento, embora não seja estatístico, né. E agora sim, finalmente, né, quanto ao humor, que foi medido pelo questionário Bond-Leider Mood Scale, observou-se que o humor, né, tendeu a melhorar com o tempo no grupo quando era grupo ativo, se sentindo significativamente mais cabeça clara e tranquila em comparação com o grupo placebo, também logo após 2 semanas já. Então, a conclusão desse artigo é de que, de fato, existe ação farmacológica do óleo com THC, CBD e terpenos extraídos da cannabis sativa na insônia, né, nos transtornos de insônia. Então eu espero que esse conteúdo tenha trazido algum tipo de alívio, sobretudo as pessoas que sofrem com essa desordem. E espero vocês na semana que vem para trazer um artigo muito importante que fala sobre fibromialgia e canabinoides. Eu vejo vocês lá.